Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café com Frankel, a tua dose semanal de cafeína espiritual. Quero acolhê-los, dizer que é muito bom tê-los por aqui. Espero que estejam aí dispostos, animados para mais um dia que se inicia. Faço votos que tenham passado muito bem desde o nosso último encontro, ah, que tenham passado bem esses últimos dias todos. A semana passada, mais especificamente na sexta-feira, nós iniciamos a nova turma de pós-graduação em análise existencial e logoterapia frankliana. Foi uma grande alegria poder encontrar tanta gente interessada de conhecer mais sobre Viktor Frankl, de se aprofundar na logoterapia. Enfim, são 400 alunos de 7 países diferentes, pessoas das mais diversas áreas, né, um grupo bem heterogêneo. Enfim, começamos com tudo. Quem for aluno aqui da pós, aluno da turma 6, deixa o comentário aqui abaixo. Uma vez mais, apresente-se. É bom tê-los também por aqui no Café com Frank. Bom, senhoras e senhores, eh, deixa eu soltar aqui também o meu tempo. Eh, Certa vez, o Gordon Allport, o Allport ele era, um renomado professor da Universidade de Harvard. Ele é um norte-americano, um psicólogo, né, muito renomado, escreveu alguns livros que se tornaram, referências já na sua época e até hoje são, utilizados dentro do estudo da área da psicologia, dentro da psiquiatria. Um desses livros é o livro Personalidade, de Alport. Certa vez, pouco antes de Viktor Frankl se aproximar das ideias de Freud, Alport, entusiasmado com os estudos que esse autor austríaco, vienense, chamado Sigmund Freud vinha fazendo, ele deixou os Estados Unidos e foi ao encontro de Freud. Então, Alport deixa os Estados Unidos e vai ao encontro de Freud para fazer parte, né, se assim fosse possível, dos círculos de discussão, de debate dos freudianos. Ele estava realmente animado com a ideia de começar essa linha de pesquisa, começar esses estudos, talvez, né, trazer parte dessas ideias para a universidade, para Harvard, enfim. E ele diz que chega em Viena, faz contato com Sigmund Freud, explica que deseja fazer parte de algumas discussões, eh, iniciar uma relação, estreitar, melhor dizendo, uma relação com Freud, e Freud, né, diz que o melhor a ser feito antes de tudo é uma pequena entrevista, a título de conhecê-lo, né, saber quem ele é, né, e se de fato está preparado, apto para fazer parte desses ciclos de discussão. E conta a história que Freud chama Alport por uma entrevista e permanece calado. Fica um clima um pouco estranho, Freud calado, Alport à espera de alguma pergunta, de algum questionamento, né? Não quis se precipitar e falar nada, né, antes de ser questionado, porque afinal de contas quem chamou essa conversa, essa reunião, foi o Freud, não ele. Enfim, permanece um tempo calado e Freud vira para Alport e pergunta: olha, você não tem eh, nada a falar? Olha, posso falar, evidentemente, estou aqui para isso. O que você gostaria de saber? Não sei, me fale qualquer coisa. Tá, que tipo de coisa você gostaria de ouvir? O que que você gostaria de saber? Não sei, algo que esteja lhe incomodando? Hum, não, talvez só esse silêncio e, não sei, me parece que não. Não, algo deve estar lhe incomodando. E Alport precisava dar uma resposta ao que tudo parece, não estava entendendo muito a dinâmica da conversa ou, né, da proposta terapêutica de Freud, sei lá. E ele vira para Freud e diz: bom, tá, antes de vir para cá, eu vi na rua uma criança se jogando no chão e fazendo birra, né, isso me pareceu um pouco estranho. E aí Freud olha seriamente para Alport e diz: "Pois bem, essa criança é você". E diz a história, né, resumindo bem, e tirando alguns detalhes dela, que Alport sai profundamente, frustrado e insatisfeito dessa conversa que teve com Freud. Não era absolutamente nada disso que ele estava esperando, né. Ele não entende o porquê daquela provocação, tampouco o porquê,
daquela colocação de Freud. E, pois bem, né, saem de lá certo de que a psicanálise não seria, um objeto de estudo, não a psicanálise freudiana, que estava em curso, não seria o objeto de estudo de Alport, né. Futuramente, Alport vai encontrar um outro austríaco, um outro vienense, Viktor Frankl, que lida com as coisas de outra forma, né, não de forma tão taxativa, não tentando fazer, uma espécie de análise a partir de uma noção, muito clara e delimitada e reducionista do aparelho psíquico, mas um psiquiatra austríaco que, fala sobre questões, mais elevadas, metafísicas e assim por diante, que é o tal do Frankl. E é interessante essa história, porque uma das grandes preocupações de Viktor Frankl, dentro dessa seara, dentro da psiquiatria, dentro das abordagens em psicoterapia, era o fato de que muitas delas, careciam de uma profundidade, filosófica e tentavam oferecer respostas prontas, sem fazer as perguntas corretas. Não sabiam, no fim das contas, problematizar. Partiam do pressuposto, muitas abordagens, que compreendiam e compreendiam bem e compreendiam exatamente como as coisas eram, e a partir disso desenvolviam técnicas, ferramentas, para lidar com traumas, com neuroses, com complexos e assim por diante. Isso incomoda muito Viktor Frankl, e esse é o motivo, por excelência, pelo qual ele se aproxima de 2 grandes autores e rompe com um e com o outro. No primeiro momento ele se aproxima de Freud e percebe que Freud, tem uma tendência, como vai dizer Frankl, a patologizar questões filosóficas e questões metafísicas. Falta profundidade, falta uma reflexão mais coerente, mais coesa, né. É uma criação de mitos, é uma visão reduzida da realidade, que não se permite questionar, ser questionada, pensar nos porquês, pensar nos comos, pensar na finalidade última da vida. O próprio Freud vai dizer, né, que se uma pessoa se pergunta sobre o sentido da vida, é sinal de que está doente, seria um sintoma. Viktor Frankl não vê nessa pergunta, um sintoma de doença, mas vê nessa pergunta, a pergunta de ouro, a pergunta por excelência da pessoa humana. Todos nós devemos nos perguntar se essa vida tem ou não um sentido. Se tem, aonde está? Se há um sentido, como eu posso encontrá-lo? Né? Qual o preço a ser pago? Qual o tipo de vida devo ter? Qual é a melhor vida possível? O que são os valores? O que são os contravalores? O que me promove? O que de alguma forma me rebaixa? Enfim, essas perguntas precisam ser feitas e não podem ser vistas como sintomas de doença. Isso incomoda muito Viktor Frankl, essas respostas prontas, essas tendências a patologizar questões filosóficas e metafísicas. Viktor Frankl, na sequência, se aproxima de um outro grande autor chamado Adler, Alfred Adler. Fica um tempo no grupo de estudo, no círculo dos adlerianos, e percebe que também Adler eh, não tem aquilo que Frankl vai chamar de um órgão receptivo para problemas filosóficos. Ele diz assim, Viktor Frankl: por exemplo, ao longo da minha vida eu lutei com a pergunta sobre a vida ter ou não sentido, em minha vida pessoal ou para a vida de qualquer ser humano. Adler publicou um livro referente ao significado da vida, mas se você ler cuidadosamente, encontrará que, nesse livro, a verdadeira pergunta sobre o sentido da vida foi respondida antecipadamente. Isso significa que ele pressupôs desde o início que a vida tem um significado, e a pergunta nunca lhe veio à mente. Pois bem, para Viktor Frankl nós precisamos ter uma espécie de douta ignorância. Ele não vai dizer desta forma, mas nós podemos tranquilamente chegar a esta conclusão, né, lendo e estudando a vida e a obra de Viktor Frankl. Uma douta ignorância, a estilo de Sócrates, né. Sócrates era esse douto ignorante, porque lançava perguntas, porque se questionava, porque partia do pressuposto que não sabia. Sócrates, depois de receber
um oráculo que lhe dizia, ser ele o homem mais sábio do mundo, ele vai atrás para provar que este oráculo feito no templo de Delfos está errado. Não é possível que eu seja o mais sábio de todos. Existem pessoas muito mais sábias, muito mais capacitadas, muito mais instruídas do que eu. E Sócrates vai atrás de grandes homens políticos, poetas, pessoas que mexiam com artesanato, com literatura, enfim, e ele começa a questionar essas pessoas. E ele vai percebendo que essas pessoas ofereciam respostas às perguntas que ele lançava. Mas ao oferecer respostas, eles davam definições. E quando Sócrates perguntava sobre as causas, sobre as raízes dessas definições, eles não sabiam explicar. Davam definições, mas não sabiam explicar as definições. E Sócrates foi percebendo que realmente nele, Sócrates, havia uma sabedoria mais elevada. A sabedoria de não saber. Aqueles homens não sabiam. Sócrates tampouco sabia. Só que ao menos ele sabia da sua ignorância. Ele tinha conhecimento da sua ignorância. Aquela máxima de Sócrates, né? Só sei que nada sei. E nesse sentido, parece que o oráculo estava certo. Ele era sábio. Não por saber as coisas, mas por saber, saber da sua limitação, saber da sua ignorância. E Frankl, ele parte desse pressuposto de que nós precisamos reconhecer a nossa limitação, a nossa ignorância, e é exatamente por isso que temos que perguntar, temos que indagar, temos que eh, provocar, ter essa audácia de fazer perguntas. Mas, acima de tudo, temos que ter a coragem de ouvir as respostas. E essas respostas às grandes perguntas que nós fazemos, elas aparecem como perguntas outras interrogações. Quando eu questiono a vida sobre o seu sentido, é a vida que me questiona. Quando eu questiono os outros, o mundo, a sociedade, se eu estiver atento e tiver agora coragem de ouvir o que surge, eu irei perceber que respostas outras, desculpa, perguntas outras aparecem. Perguntas acerca do que eu posso fazer, o que de melhor eu posso entregar, valores que posso realizar. Pois bem, é muito interessante essa dinâmica, pegando agora questões mais práticas e trazendo aqui para a nossa vida, porque nós não podemos aceitar respostas prontas. Nós não podemos pegar algumas fórmulas e, sem refletir profundamente sobre elas, adotá-las como máximas de vida ou como uma espécie de piratas, papagaios, melhor dizendo, de piratas, sair repetindo frases, mantras, definições. Todos, cada um de nós, precisamos parar e olhar com seriedade, com profundidade para a realidade, para a nossa vida, para as nossas aspirações, para aquilo que de fato o nosso coração busca, para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nos contenta, para aquilo que nos frustra. Olhar para isso tudo e conseguir refletir, conseguir depurar, conseguir problematizar, entrar nesse processo de maiêutica, fazer esse parto de ideias. Um dos grandes problemas do nosso tempo é que nós somos apresentados a todo momento a algumas fórmulas prontas. E nós muitas vezes não questionamos se aquilo corresponde à realidade, se aquilo aponta para uma verdade, se aquilo faz de fato sentido. Nós estamos perdendo a capacidade de refletir, de raciocinar, de problematizar, de pensar
nas causas, de pensar nas finalidades. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que me realiza? Tenho uma vocação? Se sim, essa é uma vocação para fazer o quê? De que modo? Diante de quem? Nós precisamos aprender a perguntar, nós precisamos nos preparar para perguntas e questionamentos outros que surgem, e nós precisamos abrir mão desse sistema meio fast food de conceitos, de definições, né. Hoje parece tudo muito fácil, eu vou e pergunto para IA e a IA me responde, e eu sequer paro muitas vezes para me perguntar se aquilo faz sentido, se aquilo se aplica à minha vida, se é de fato o que eu estou querendo, se é o que eu busco, se eu conseguiria fazer aquilo de outra forma, que forma seria essa? Enfim, parece muito fácil, né? Tá tudo muito pronto, tá tudo muito dado. Nós chegamos nesse mundo e esse mundo estava montado, estava já todo ele estruturado, nós não tivemos que criar muitas coisas. Nós herdamos todas elas. Nós não tivemos, eh, uma parcela de contribuição significativa nestas coisas todas que existem. Toda a parte tecnológica, toda a parte, eh, científica, médica, farmacológica, enfim, estava aí, estava pronta, estava tudo dado. E nós herdamos, e parece que é isso, basta nos aceitar, consumir, levantar e não pagar a conta. "Opa, espera aí, sente, pague a conta, traga a tua contribuição. Quem é você nisso tudo? O que de melhor você pode oferecer? Que tipo de pessoa você deve, não só deseja, mas acima de tudo deve, se tornar? Quem é você na sociedade, em casa, no trabalho, na política? Mas quem é você, assim, de modo genuíno, de modo autêntico, não enquanto um fantoche, não enquanto alguém que repete mantras. Quem é você? O que você traz? O que você oferece? Não ter medo de refletir, de pensar, de se questionar. É certo que esse é um movimento um tanto quanto doloroso, é como um processo de parto, né. Na medida em que eu me permito gerar essas ideias, eu entro numa espécie de trabalho de parto. Todo trabalho de parto, principalmente na sua fase ativa, é doloroso, é exigente, é cansativo. Pois bem, é o único caminho, o único meio possível para que algo realmente novo surja. Se permitir ser questionado e questionar. Quem sou eu? Para onde eu caminho? Qual é a finalidade dessa vida? As coisas não podem se resumir ao aqui e agora. Eu não posso viver uma vida tão mesquinha, tão hedonista, tão materialista. Existe uma vida para além desta? Se sim, como eu a conquisto? Como devo viver desde já para não vir a perdê-la? Pois bem, senhoras e senhores, ter esse radar, ter esse órgão receptivo para questões filosóficas, para questões metafísicas. Ser audacioso, ser corajoso, ser reflexivo, assumir essa douta ignorância e se colocar como aquele que bate, como aquele que pede, como aquele que clama, como aquele que busca fazer o melhor que pode com o que tem, e pé ante pé, ir construindo uma vida que é uma vida que valha a pena. Senhoras e senhores, sempre uma alegria encontrá-los. Tenham todos uma excelente terça-feira. Nos vemos muito em breve no nosso próximo Café com Frank, a sua dose semanal de cafeína espiritual. Até breve.